pessoal, tudo bem com vocês? Então, está começando mais um vídeo para o projeto de iniciação às disciplinas do ciclo básico da UFMG. E meu nome é Paula, eu sou estudante de Física e vou falar um pouquinho sobre função exponencial nesse vídeo. Então, a pergunta principal é: o que é uma função exponencial? A gente fala que uma função exponencial é aquela cuja função tem um domínio nos reais e a imagem é positiva e não nula. Tal que a função tem essa forma aqui. A elevado a x, em que a pode assumir qualquer valor do conjunto dos reais, e a é diferente de zero, diferente de 1 e tem que ser maior que zero. Então, a gente percebe que a variável ela está no expoente da função, né? E sempre uma função exponencial é contínua, tá certo? Aqui do lado a gente tem um exemplo de uma função exponencial, é uma função exponencial crescente, já a gente vai ver com mais detalhe o que significa isso. Mas, a princípio, vamos dar uma olhada na base, porque a base de uma função exponencial ela não pode ser negativa, nem igual a zero, nem igual a 1. Porque quando a gente analisa alguns expoentes, essa função não vai estar bem definida para esses valores de base. Por exemplo, quando a base é igual a 1, a gente faz, e aí o expoente é x, né? A gente vê que isso corresponde a uma reta, porque qualquer número elevado, o número 1 elevado a qualquer x é uma reta, é uma constante. Então, a gente não está interessado nesse tipo de função. A gente está querendo funções exponenciais que crescem muito ou decrescem muito, né? Outra coisa, quando a base é igual a zero, e a gente tem um expoente igual a zero, a gente vai ter uma indeterminação. Então, por isso que a gente não trabalha com esse valor de base. Outra coisa, quando a base é negativa, também a gente não está interessado nesse tipo de resultado. Por quê? Vejam só, o exemplo em que x pode assumir como valor 1 meio e a base é menos 4. Então, vai ficar menos 4 elevado a 1 meio. Isso é igual a uma raiz quadrada de menos 4 e a gente sabe que o resultado disso é um número imaginário, ou seja, 2i. E a gente não tem esse resultado no conjunto dos números reais. Então, a gente não trabalha, a base não pode ser um número 1, não pode ser um número 0 e não pode ser um número negativo. Bom, vou falar um pouquinho de algumas propriedades que as funções exponenciais possuem. Então, de forma similar, a potência, a gente sabe que todo número elevado a zero é igual a 1. Então, de forma matemática, f de zero é igual a elevado a zero, e isso vai ser sempre 1 para todo a diferente de zero, certo? A segunda propriedade é que a função exponencial é injetiva. O que significa isso? A gente vai ter valores diferentes de x, né? A gente pode assumir valores diferentes de x, e a imagem também vai ser diferente, ou seja, a gente nunca vai ter diferentes valores de x nos dando o mesmo valor de y, como é o caso de uma função quadrática. Por exemplo, quando x é igual a menos 2 ou x é igual a 2, se a gente eleva esses dois números ao quadrado, a gente tem o número 4. Então, a função quadrática ela não é injetiva. A função exponencial é. Bom, a terceira propriedade é que essas funções exponenciais elas podem ser crescente ou decrescente. E como que a gente analisa isso? O segredo está em olhar a base da função exponencial. Se a base é maior que 1, a função é crescente. É bem simples. Um exemplo simples para olhar isso pode ser qualquer número na base que é maior que 1. Por exemplo, 4. 4 elevado a x, para cada valor que x vai assumindo, a gente vê que vai crescer. Por exemplo, pegando 4 elevado a 0, a gente tem 1, né? Se a gente e 4 elevado a 1, a gente tem 4 elevado a 2, 16, e aí só vai aumentando.
Então, é isso que significa, né, ter uma função crescente. Já para o caso de uma função decrescente, quer dizer que o A vai estar entre 0 e 1. Não necessariamente vai ser 0 e 1. A gente viu que a base nunca tem assume esses valores. Por exemplo, se a base é uma fração que corresponde a 2 dividido por 7. 2 dividido por 7 é mais ou menos 0,3, né? Isso, se a gente toma diferentes valores de x, o que vai acontecer? A gente vai vendo que esse número 7 aqui no denominador vai ficando cada vez maior. Então, a gente tem um número dividindo, um numerador dividindo sempre por um denominador maior. Então, isso vai tender a zero para valores grandes de x. Então, aqui essa função, esse aqui é o gráfico dessa função que eu escrevi aqui. E olha pra você ver, ela cai bastante, né? Muito rápido. Bom, a quarta propriedade é que o gráfico da função exponencial nunca vai cortar o eixo x. Esse aqui é um gráfico de uma função crescente, ou seja, para alguns, a gente pode analisar como que essa curva tende, né? Então, assim, ela vai tender a zero, mas a gente nunca vai ter um valor de x que faça que a função f de x assuma o valor zero, certo? Uma das funções exponenciais mais importantes da matemática é a função exponencial natural, que é aquela que a base, né, o a, corresponde ao número de Euler. O número de Euler é algo em torno de 2,72. E ela aqui a gente vê, né, um exemplo dessa função. Bom, e para finalizar, eu queria mostrar um exemplo de como que logaritmos e exponenciais são muito relacionados quando a gente resolve um exercício. Então, olha esse exemplo. Encontre o valor de y na equação e elevado a y sobre 8 dividido por 2, que é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 1 meio. Bom, então eu reescrevi aqui, a gente quer saber qual que é o valor de y. Então eu reescrevi essa equação e vamos lá. O primeiro passo seria passar esse 2 multiplicando com esse 5 aqui, né? Então a gente vai ter 10 vezes 10 elevado a menos 1 meio. Bom, a gente sabe que quando a gente tem uma mesma base e a gente tem uma multiplicação de exponenciais de potência, a gente faz com que a gente soma os expoentes. Então, vai ser 1 mais menos 1 meio. Isso é igual a 1 meio. Bom, agora, que eu faço com esse número, com essa exponencial, né, de elevado a y sobre 8? A gente toma a inversa dessa função. E a inversa de uma exponencial é o logaritmo, e a inversa de uma exponencial natural é o logaritmo natural, que é o ln, né? Então a gente faz o ln dos dois lados da equação. Bom, a gente sabe que o ln é um logaritmo da base e, né, do número de Euler. Mas o que a gente faz agora? Vejam só, eu vou trazer uma propriedade de logaritmos que é assim. Quando a gente tem uma exponencial, né? Não, quando a gente tem uma potência, como aqui eu escrevi como x elevado a n, a gente isso corresponde ao colocar n multiplicando vezes o log de x na base a. Então, a gente fez com que o log de x elevado a n na base a é igual a n de x, n vezes logaritmo de x na base a. Então, vamos colocar aqui o que a gente tem para a gente ver como que vai ficar. A gente coloca que log de e, que é o ln, log de e elevado a y sobre 8 na base e é igual a eu multiplicar y dividido por 8 vezes o logaritmo
de E na base E. E todo o logaritmo de um número cuja base é esse mesmo número, como ali, está descrito ali que é log de E na base E, isso é igual a 1. Então a gente vai ficar só com y igual a 8, certo? Então tá bom, a gente já escreveu isso aqui, sabe que ln de E elevado a y sobre 8 é só justamente y sobre 8. Então ficou do outro lado da equação, lado direito da equação, ln de 10 elevado ao meio. Tem dois caminhos que a gente pode fazer esse resultado aqui, calcular esse valor. Ou a gente faz justamente só o ln raiz de 10, né, multiplicado por 8, que a gente sobe o 8 multiplicando, então vai ficar 8 ln de raiz de 10, e a gente calcula ln de raiz de 10 e multiplicando por 8 dá 9,2. Ou a gente utiliza novamente essa propriedade de logaritmos, que vai ser pegar esse expoente e passar multiplicando pelo ln de 10, igual, seguindo essa propriedade aqui. Então, eu passo 8 multiplicando no meio, vai ficar 4, vai ficar 4 ln de 10. Isso também vai dar 9,2. Então, eu queria falar um pouco sobre isso, né, de exponenciais. E se puder, curte o vídeo e se inscreva no nosso canal. Até mais, pessoal!